Ei pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente faz um apanhado aí sobre o conceito de gênero. A gente já tem um vídeo anterior sobre isso por aqui, mas no vídeo anterior a gente falou de ideias mais comuns e de ideias mais básicas sobre gênero. Hoje a gente fala de uma perspectiva um pouco mais teórica, justamente porque a gente faz um apanhado aí de uma das primeiras pensadoras do gênero, que é a Teresa de Lauretis, e essa discussão de hoje ela é um compilado de discussões anteriores que já teve por aqui em relação ao texto dela. Fiz um resuminho para conceituar o que é gênero, para a gente ter uma ideia aí um pouco mais aprofundada em relação à nossa discussão anterior. O conceito de gênero ele já foi muito discutido de lá para cá, mas ainda assim ele é um texto bastante importante e ele também é um texto complexo, é um texto que é necessário a gente se voltar para ele porque ele não é um texto tão facinho de entender. Então a gente vai discutindo conceitos e ideias que estão apresentados aqui pela Teresa de Lauretis. Bem, pensar um pouquinho sobre o título, a tecnologia de gênero, a gente já consegue ter uma ideia do que ela está chamando de gênero aqui, que é a ideia de que o gênero ele é isso que é produzido. Então importa a gente saber como ele é produzido, em que circunstâncias ele é produzido, em que momento histórico ele é produzido, mas a gente sabe que ele é produzido. Se a gente entende o gênero como uma tecnologia, a gente consegue entender também que essa tecnologia avança, ela se modifica. De qualquer maneira, a gente consegue entender que nunca está estanque. A gente tem sempre uma modificação conforme o tempo vai passando, conforme as coisas e as pessoas vão se modificando, conforme a cultura vai se modificando, o que a gente compreende sobre gênero também vai se alterando, também vai se modificando. Então a gente já sabe aí que gênero é uma tecnologia, é algo produzido para cumprir uma determinada função. A gente pode entender aí esse objetivo primordial. Bem, como ela vai apontar no início dos anos 60, dos anos 70, o gênero ela era compreendido meio que da mesma maneira como era compreendida a diferença sexual. Então era como se o gênero ele fosse uma extensão do sexo. O masculino fosse uma extensão do homem e o feminino fosse uma extensão da mulher. Então, essa diferenciação sexual era exatamente o que era utilizado pela teoria feminista para fazer análise da cultura, para fazer análise de livro, para fazer análise de cinema, para fazer análise das pessoas e de seus comportamentos. Então, essa leitura era feita a partir dessa ideia primária de gênero como diferença sexual. Com o passar do tempo, as coisas vão evoluindo e a gente vai entendendo que diferença sexual é uma coisa e diferença de gênero é outra coisa, tem outro papel, tem outro peso e ele é construído de uma maneira também diferente. O grande problema de se entender o gênero como uma extensão da diferença sexual é que a gente entende também a mulher como uma extensão do homem. Então, a questão de diferença sexual, ela não é entendida a partir de uma diferença pura e simples. Então, homem é desse jeito e mulher é desse jeito. Como a gente consegue perceber em textos feministas anteriores, a gente vai entender que levou muito tempo para se criar uma ideia de mulher completa, sem desfalques. A Simone de Beauvoir falou muito sobre isso em Segundo Sexo. Então é como se a gente tivesse uma ideia básica de sujeito, que é o homem, e a mulher fosse o que é diferente desse homem, sabe? Quando a gente pensa sobre literatura, a gente consegue ter isso exemplificado de uma maneira muito clara. Então é como se a gente tivesse uma literatura que fosse geral, que fosse meio que uniforme, uma grande literatura que representa meio que todo mundo, que é geralmente a literatura produzida, no caso da literatura brasileira, ali no eixo Rio-São Paulo, por pessoas de classe média e de classe média alta, e tudo que escapa desse padrão vai ser entendido como literatura de minoria, vai ser entendido como literatura negra, vai ser entendido como literatura de mulher, vai ser entendido como literatura LGBTQIA+, vai ser entendido como literatura periférica no sentido de classe. Então é como se a gente tivesse uma ideia e tudo que escapa dessa ideia disso que é certo fosse entendido como algo periférico. Nesse sentido, a gente entende que a mulher, ainda hoje, mas especialmente durante os primeiros estudos feministas, era apontada pelas feministas como também um sujeito periférico. Então a gente tem um homem que se comporta e pensa e existe de uma determinada maneira, e a mulher vai ser exatamente o que escapa em relação a isso. Quando a gente já está ali por meados dos anos 80, o conceito de gênero já se ampliou muito e já está se entendendo que a mulher, o feminino e o masculino, eles não são necessariamente uma extensão do homem e da mulher pura e simplesmente. A gente vai entender que esses sujeitos, eles são produzidos, entre outras coisas, por meio de códigos linguísticos. A gente vai aprendendo a ser mulher e a gente vai aprendendo a ser homem. E a gente também não aprende a ser mulher e a ser homem de uma maneira uniforme,
uniforme, não é como se a gente recebesse uma cartilha que vai funcionar para todas as mulheres ou uma cartilha que vai funcionar para todos os homens. A gente vai ter outros marcadores para o qual a gente vai olhar, questão de raça e questão de classe, os principais aí, os mais básicos. Hoje a gente já consegue pensar em outros marcadores, como pessoas com deficiência, por exemplo, e a gente vai entendendo que cada um vai aprendendo a ser mulher e a ser homem a partir das condições que estão recebendo, a partir dos códigos linguísticos que ela vai recebendo desde que ela nasce enquanto ela está viva. De modo mais complexo, a gente já consegue entender agora o gênero como sendo o conjunto de efeitos produzidos em corpos. Por isso ela vai dizer que o gênero ele é sempre representação e ele também é autorrepresentação. Ou seja, a gente vai aprendendo sobre gênero, a gente vai recebendo um espaço gendrado, ou seja, a gente vai aprendendo a existir de uma maneira no mundo a partir das informações que a gente vai recebendo e a gente incorpora essas representações, ou seja, a gente incorpora esses efeitos e a gente também nos representa para o outro a partir desses efeitos que a gente recebeu. Então é como se o modo como a gente existisse no mundo, a partir das coisas que a gente recebeu, contribuísse para que outras pessoas existissem no mundo a partir dessas informações que ela vai obtendo da gente. Então uma menina que nasce, ela vai desde cedo ver sua mãe se comportando e se movimentando e falando e trabalhando de uma determinada maneira e ela incorpora isso e ela vai reproduzindo isso de uma certa medida. Só que a mãe dessa menina, por sua vez, passou por esse mesmo efeito de produção de efeitos discursivos que vão produzir efeitos no seu corpo. Então o modo como essa mãe existe, como ela trabalha, como ela se movimenta, como ela fala, ela recebeu também muito provavelmente da sua mãe. Então essa mulher representa porque ela recebeu isso de alguém, mas ela também autorrepresenta porque ela contribui para que alguém leia ela dessa maneira pela qual ela está se pondo. Ela elenca 4 pontos que ela vai dizer que são coisas e elementos que caracterizam o gênero. Primeiro ela vai dizer que gênero é representação, ou seja, ele não é real, mas ele é uma maneira pelo meio da qual ela representa um determinado comportamento. A gente pode pensar sobre isso comparando com a questão da diferença biológica. Então, para muita gente, a mulher de repente, sei lá, ser mais emotiva é compreendido como uma coisa natural, por causa do cérebro, por causa da biologia, por causa da formação da mulher, por causa das ancestrais, alguma coisa assim. Então, as pessoas muitas vezes vão entender que o fato de se entender, de se dizer que a mulher é mais emotiva, tem a ver com aspectos biológicos. E não tem a ver com gênero por uma série de questões. A mulher, ela é permitida, vamos dizer assim, expressar suas emoções de modo mais livre do que os homens. Então, necessariamente, a gente olha para a mulher e entende que ela é mais emotiva. Só que isso é uma representação. A mulher não é necessariamente mais emotiva. Ela talvez tenha sido ensinada a ser um pouco mais emotiva do que os homens que têm suas emoções castradas desde muito pequenos. O segundo ponto, ela vai dizer que a representação de gênero é a sua construção. Isso implica dizer que a ideia de gênero ela não é de jeito nenhum estanque. Então a gente pode perceber diferenças quando a gente olha para espaços geográficos diferentes. A gente pode perceber diferenças quando a gente olha para a história. Então o modo como as mulheres eram oprimidas é diferente do modo há 100 anos atrás ou há 50 anos atrás. É diferente das formas de opressão que a gente conhece hoje. Se a gente compara países diferentes, a gente também vai perceber essas nuances. Se a gente olha para mulheres de classes diferentes, a gente também consegue perceber essas modificações. Então o gênero é a sua construção, ele está sempre em modificação e a gente vai perceber diferenças a partir de todos os aspectos que a gente visualizar. O terceiro ponto tem a ver com o segundo ponto, que é a ideia de que a construção de gênero ela vem se construindo e ela vai se construindo enquanto o ser humano estiver na Terra. Enquanto a gente estiver na Terra, a gente vai modificando esse conceito e o modo como a gente age e reage em relação a esse conceito. Paradoxalmente, no ponto quarto, ela vai dizer que a construção de gênero também é a sua desconstrução. Então, quando a gente pensa na importância do feminismo para poder pensar sobre as relações de gênero, a gente entende que ele contribui para a gente desconstruir relações de gênero. Só que quando ele contribui para desconstruir relações de gênero, ele também contribui para que novas relações de gênero sejam construídas. Muito por isso que às vezes os sujeitos, homens e mulheres, ficam em crises em relação aos seus papéis. Qual é o papel do homem? Qual é o papel da mulher?
mulher, justamente porque a gente desconstrói aquela ideia, sei lá, de que a mulher precisa ser responsável pela casa, pela família e pelos filhos, e o homem precisa ser o provedor. E aí, quando se desconstrói essa ideia, sobra o que para o sujeito? O sujeito fica em dúvida em relação a como agir, né? Qual o modo como esse homem vai se comportar a partir de agora? Qual o modo como essa mulher vai se comportar a partir de agora? Então, às vezes, gera uma crise muito legítima nos sujeitos, justamente porque não sabem muito bem como vão construir esse novo espaço que está aí meio que aberto, pleno de possibilidades, e que para muita gente o fato de ter um espaço aberto, pleno de possibilidades, é um espaço para crise gigantesco. A gente já entende, como eu falei lá no início, que gênero ele não é necessariamente a questão da diferença sexual. Diferença sexual é uma coisa, ou diferenças biológicas são uma coisa, e diferenças de gênero são outras coisas. Então, a gente não entende que o gênero ele é a diferença sexual. Mas, de qualquer maneira, a ideia de gênero e a ideia de diferença de gênero, ela vem da diferença sexual. Por isso, ela vai colocar aqui o conceito sistema sexo-gênero. Então, isso que ela vai chamar de sistema sexo-gênero é isso que vai fazer com que o sujeito construa um feminino, a mulher construa um feminino a partir do momento em que ela nasce mulher, e o homem vai aprender a ser homem, vai receber uma gramática de gênero a partir do momento que ele nasce homem, que ele nasce um indivíduo aí do sexo masculino. Então a gente vai recebendo informações que levam a gente a lugares diferentes. Claro que não é uma pura e simples diferença, a gente vai trabalhar aqui com hierarquias, a gente vai ter muitos pontos de hierarquia. Então a gente vai ter uma ideia de tudo que é associado ao feminino visto como uma coisa negativa e tudo que é associado ao masculino visto como uma coisa positiva. Então a ideia de virilidade, a ideia de força, a ideia de decisão, enquanto que a mulher ela é a sensível, ela é a delicada, ela é a indecisa, ela é a que precisa ser cuidada, ela é a mais afetiva, você precisa falar de modo mais delicado. Então a gente tem aí não só uma diferenciação de gênero, a gente tem uma hierarquização de gênero, e essa hierarquização de gênero vai ser exatamente o ponto a partir do qual se validam todas as formas de violência de gênero e todas as formas de violência sexual que a gente conheça. Então, a partir do momento que o sujeito ele se acha esse grande ser viril, com uma sexualidade incontrolável, com um poder sobre a mulher que é direito dele, Eliette Safiotti falava muito disso, tem vários vídeos sobre ela aqui, mas a partir do momento que esse sujeito ele se acha esse ser extremamente poderoso, com pleno e livre direito de acesso ao corpo das mulheres, inclusive às vezes de mulheres da sua família, suas filhas, suas sobrinhas, que estejam de repente por algum momento ali sob o seu cuidado, esse sujeito ele se sente no direito de violar essa mulher, essa menina, justamente porque na cabeça dele isso é direito dele, ou isso vem de uma coisa que ele não consegue controlar, que é o seu desejo sexual. Hoje também a gente já entende que essas formas de violência, ela não tem necessariamente a ver com o desejo sexual. Não é por causa de uma vontade sexual que seja incontrolável para esse homem. A gente tem aí uma hierarquização de poder, uma relação de poder, e é fundamental a gente pensar sobre elas para a gente construir espaços de liberdade e espaços de outras formas de existir no mundo, por meio das feminilidades e por meio das masculinidades, construídas de uma outra maneira que permita a gente reduzir esses índices de violência. Uma ideia que ela começa ali logo nessa divisão e que eu acho bastante interessante é a ideia de que as nossas relações elas não são governadas, ou o modo como a gente percebe as nossas relações não são governados pelas nossas relações reais, mas são governados pelas nossas relações ideais. Ali ela estava falando, anteriormente ela estava falando sobre como se forma, como se constrói a ideia de feminino e de masculino. E necessariamente, tanto para feminino, a gente vai ter uma espécie de ideal do que é ser uma mulher, e a gente tem para o masculino uma espécie ideal do que é ser um homem. Então, quando a gente tenta se formar, a gente vai tentar se formar a partir desses ideais, não a partir do real. Se a gente olha para a questão do padrão de beleza, por exemplo, ainda mais agora com o Instagram, a gente vai olhar no nosso Instagram as mulheres que a gente olha e a gente acha mais bonitas e com os corpos mais perfeitos e com o mínimo de defeitos nesse corpo, e a gente vai querer ser aquela mulher, a gente vai querer ter aquele corpo, a gente vai malhar e a gente vai se alimentar com o objetivo de querer ter aquele
naquele corpo. Só que percebe que isso é o ideal do que a gente está chamando dessas relações. Aquele ideal de padrão de beleza, ele está muito longe do que são as mulheres reais que, sei lá, mesmo treinando muito, mesmo praticando esportes, mesmo se alimentando direito, vai ter um corpo que seja real, não vai ter um corpo que seja ideal. Mas a gente não compara, a gente não se compara com esses corpos reais, a gente se compara com os corpos ideais. E isso não vai funcionar só para beleza, isso vai funcionar para comportamento, isso vai funcionar para a questão das relações de trabalho, isso vai funcionar para todo e qualquer exemplo que a gente possa olhar e pensar que exista um ideal a partir dali. As nossas relações, ou o modo como a gente se relaciona com a gente mesmo, sempre vai ser pautado nisso. Uma coisa que a gente pode extrair de positivo disso, que parece muito determinante, é a ideia de que essa representação, por exemplo, essa representação do que seja um ideal de mulher, ela vai afetar a nossa subjetividade. E afetando a nossa subjetividade, ela afeta de alguma maneira as nossas relações sociais. E nesse espaço de afetar a nossa subjetividade, o modo como a gente acredita sobre si próprio e o modo como a gente observa as nossas relações sociais, isso pode abrir muito espaço para agenciamento. É por isso que hoje, ao contrário do início do feminismo, quando a gente olha para a história do feminismo, a gente busca encontrar de fato mulheres que foram fundamentais para a libertação das mulheres, ou mulheres que tiveram ações de resistência e ação de enfrentamento ao patriarcado que foram muito decisivas para a proteção de si própria e para a proteção, às vezes, de outras mulheres. Porque a gente vai perceber que, apesar disso parecer muito determinante, a gente sempre teve mulheres muito atuantes na história. E essas mulheres, né, atuantes na história, elas só existiram por causa do espaço de agenciamento. A de Lauretis vai dizer também que o gênero constrói uma espécie de relação, ou uma espécie é uma espécie de relação que coloca o sujeito como sendo uma entidade em relação com outras entidades. É como se, a partir das relações de gênero, e ela também vai mencionar as relações de raça, o sujeito ele sempre existisse em relação ao outro. Então, a mulher ela vai existir sempre em relação ao homem, a pessoa negra ela vai existir sempre em relação à pessoa branca. Justamente porque a partir da leitura social, cada indivíduo ele vai representar não só a si próprio, ele também vai representar a sua classe. É por isso que ela vai dizer, então, que a crítica feminista é uma crítica da cultura, porque a crítica feminista tem feito isso já há um bom tempo, tanto com as artes, tanto com representações ficcionais, quanto em relação às relações culturais reais. A gente consegue olhar para as relações, sejam as relações ficcionais ou sejam as relações reais, e apontar de que maneira aquilo contribui para a manutenção de estereótipos, ou de que se alguma maneira aquilo contribui para a derrubada de estereótipos, ou se de alguma maneira aquilo contribui ainda para a construção de uma nova percepção de si a partir de espaços que estejam em aberto, a partir de espaços que estejam aí plenos para serem preenchidos pelos telespectadores, pelos leitores, pelos consumidores. Gente, é isso. Essa parte ficou curtinha porque, de fato, a maior parte das ideias ela já tinha adiantado na parte 1, mas encerramos aqui a nossa discussão. Até mais!